Aleluias, graças a Deus, povo de Deus, povo abençoado. Saúdo você com a paz do Rei Jesus. Você que está se achegando agora, você que vai acompanhar esta gravação, esta pregação. Tenha certeza que Deus ele vai falar fortemente ao teu coração através dessa mensagem que ele colocar ao meu coração. Por isso eu peço para que você possa assistir do início ao fim, para que você possa ser ministrado pela palavra de Deus. Já havia feito uma live, há uns dias anteriores sobre essa passagem. Só que Deus ele tocara o meu coração para que eu viesse novamente, trazer umas revelações ainda mais profundas nesse livro, que é o livro de Juízes, aqui no capítulo 6, onde vai dizer a opressão dos midianitas. E no versículo 1, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Agora no capítulo 6, mas no versículo 11, o chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Briezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então, através dessa leitura, nós podemos ver e perceber que já são 7 anos em que o povo de Deus, o povo de Israel, vem sendo oprimido pelo inimigo, pelos midianitas. Não são 7 dias, não são 7 semanas, não são 7 meses, não. Mas são 7 anos onde o povo de Deus está vivendo debaixo de opressão, está vivendo debaixo de humilhação, está vivendo debaixo de um extremo prejuízo e problemas e complicações por parte dos inimigos, os midianitas. Só que em meio a esta situação caótica, em meio a esta crise em que o povo de Deus está vivendo, está passando, existe alguém que chama a atenção de Deus. Existe alguém que consegue atrair o olhar de Deus para a sua vida. E esse alguém, como nós já léramos na leitura, é o Gideão. Gideão é alguém que está chamando a atenção de Deus em meio à crise. Gideão é alguém que está atraindo o olhar de Deus para si. E isso daí é algo importante, Porque mesmo em meio à crise, mesmo em meio às adversidades da vida, é possível que mesmo assim podemos, assim como Gideão, atrair o olhar de Deus para as nossas vidas, chamar a atenção de Deus. Basta termos as qualidades e fazermos o que Gideão está fazendo no decorrer dessa leitura e dessa ministração. Então vamos ler mais um pouquinho adiante, aqui no verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Isso daqui é bastante interessante, sabe? Porque primeiro que quem está aparecendo para Gideão não é qualquer anjo, mas é o anjo do Senhor. A palavra anjo, inclusive, está escrito com letra maiúscula, com A maiúsculo, sugerindo que não se trata de qualquer anjo, mas exclusivamente do anjo do Senhor, ou seja, o representante legítimo de Deus está aparecendo para Gideão. E essa palavra apareceu
ela tem uma revelação e um entendimento bastante profundo. Porque se o anjo do Senhor ele está aparecendo para Gideão, é porque na certa Gideão já estava sendo observado pelo mesmo anjo, porque na certa Gideão já estava sendo observado pelo anjo do Senhor. Provavelmente o anjo do Senhor estava observando Gideão malhando trigo no lagar, estava observando a conduta de Gideão, estava observando o proceder de Gideão. Então isso daí é bastante interessante. Sabe por quê? Porque tem anjos que estão nos observando. Você pode não saber, assim como creio eu que Gideão não sabia, mas você está sendo observado pelos anjos de Deus. Tem anjos de Deus que estão te observando. Assim como creio eu que também existe demônios que estão nos observando, que estão te observando, assim também como existe pessoas que às vezes nos observam. Você pode não ter percebido, você pode não ver, mas tem anjo te observando, tem demônio te observando, tem pessoas que estão te observando. Observando o quê? Observando o teu proceder, observando o teu comportamento, observando o teu testemunho, observando as suas ações, observando as tuas atitudes, observando o teu comportamento. Por isso que é importante nós, como servos do Senhor, termos um bom proceder, um bom comportamento, termos boas atitudes diante principalmente das adversidades e das fases difíceis dessa vida. Por quê? Porque você está sendo observado. Tem anjo observando o que tem saído da sua boca, tem anjo observando o teu olhar, tem anjo observando o teu comportamento, assim também como tem demônios te observando. Então, como tem sido o teu proceder, o teu comportamento, as palavras que saem da sua boca, a sua forma de tratar as pessoas? Por quê? Porque você está sendo observado. Aleluia. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo. Isso daqui é muito forte. Essa revelação ela é muito tremenda, ela é muito edificante, porque tudo o que Gideão precisava saber era que Deus fosse com ele. Você pode estar vivendo a maior situação de sua vida, você pode estar passando pela pior crise de tua vida, mas se você descobre que o Senhor é contigo, isso faz toda a diferença. Por quê? Porque se o Senhor é contigo, você vence. Se o Senhor é contigo, você conquista. Se o Senhor é contigo, o seu problema passa a ser resolvido, a ser solucionado. Se eu me viro para você e falo que eu sou contigo, isso não traz mudança alguma para a tua vida. Mas se Deus ele revela ao dizer que ele é contigo, isso daí traz toda e qualquer solução para os teus problemas, para as tuas adversidades. Você sabe que às vezes queremos que essa ou aquela pessoa seja conosco, né? Às vezes queremos que esse ou aquele Beltrano seja conosco. Só que isso não traz mudança, isso não traz solução, isso não traz qualidade de vida. Mas o que traz qualidade de vida, o que traz mudança, o que traz solução, é o fato tão somente de Deus ser conosco. O mundo pode ser contra você, mas se Deus ele é contigo, você vence o mundo, porque é assim que funcionam as coisas. Então Gideão até então não sabia, mas o Senhor era com ele. Você pode não saber, mas eu creio que o Senhor é contigo, varão.
varoa de Deus. O Senhor é contigo, homem valente. Primeiro que a saudação do anjo, ao dizer que Deus é com Gideão, é que agora Gideão também está sendo chamado de homem. Homem na maturidade, homem no juízo, homem na responsabilidade. Gideão agora está sendo chamado pelo homem, pelo anjo de homem. Então essa questão de maturidade, né? Ela não está necessariamente ligada à questão de idade, né? Às vezes o homem ele tem 40 anos, né? Mas a cabeça dele é de um garotão de 20 anos, né? Às vezes o homem ele tem 40 anos, mas a cabeça é de menino. O comportamento é de menino. O procedimento dele é de menino. As atitudes dele são de menino. A forma como ele se comporta é de um menino. A forma como ele pensa é de um menino. Então, essa questão de maturidade não está relacionada à idade. Às vezes ele tem 30 anos, né? Mas a cabeça é de menino. Não é verdade? Então, Gideão está sendo chamado de homem, mas de homem valente. Aleluia! Graças a Deus. Por que o anjo chama Gideão de homem valente? É exatamente porque, enquanto os demais israelitas estão se escondendo, né, nas cavernas e nos montes, né, fugindo dos inimigos, dos midianitas, Gideão é alguém que está malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos mesmos. Então, enquanto os demais israelitas estão se escondendo dos inimigos, Gideão é alguém que está trabalhando em prol dessa situação. Gideão é alguém que está malhando trigo no lagar, sim, para garantir o sustento de sua família, para garantir o pão de cada dia na mesa de sua família. Então isso daí é forte, que eu quero trazer até o teu coraçãozinho. Que Deus ele se agrada de quem é valente. Deus ele não se agrada de quem é covarde, de quem foge dos problemas, de quem se esconde dos inimigos. Não, ao contrário. Deus ele se agrada de quem é de atitude, de quem diante da situação procura tomar alguma atitude ou procura ter alguma ação diante da mesma situação. Até porque diante dos inimigos, né, diante dos adversários, aqueles que são covardes, eles costumam fugir dos inimigos, né? Aqueles que não conhecem a Deus, eles fogem dos adversários, né? Por outro lado, aquele que conhece a Deus, ele não foge do adversário, mas é o adversário quem foge dele. Aquele que conhece a palavra de Deus, ele não foge do inimigo. Por outro lado, é o inimigo quem foge dele. Nós podemos ver isso lá no livro de Deuteronômio, lá no capítulo 28. Vai dizer assim que ainda que o inimigo ele se levante pela minha vida por um caminho, uma vez que eu obedeço a Deus, por 7 caminhos o inimigo vai ter que fugir da minha presença. Aleluia! Graças a Deus. Então não é você quem tem que fugir dos seus inimigos, ao contrário, são os teus inimigos quem tem que fugir de você. Não é você que tem que fugir dos teus adversários, ao contrário, são os teus adversários quem tem que fugir de você. Aleluia! Graças a Deus. Só que para isso é necessário conhecer a Deus. É necessário ser fiel a Deus. É necessário obedecer à voz do Pai. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo:
Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então aqui tem algo muito profundo a ser dito, né? E a ser explanado. Primeiro que o anjo está dizendo para Gideão: o Senhor é contigo. E Gideão está respondendo: se o Senhor é conosco. O anjo está falando: o Senhor é contigo. E Gideão está respondendo: se o Senhor é conosco. Quer dizer, em outras palavras, Gideão na verdade está querendo dizer: se ele é comigo, ele tem que ser com os meus. Se o Senhor é comigo, ele tem que ser com a minha família. Se o Senhor é comigo, ele tem que ser com o meu povo. Se o Senhor é comigo, ele tem que ser conosco. Então isso daí revela algo interessante em relação a Gideão. Que Gideão não é alguém que pensa somente em si próprio. Gideão não é alguém que pensa somente em si, mas ele pensa no seu próximo, ele pensa na sua parentela, ele pensa nos seus familiares. Isso daí é importante. Por quê? Porque Deus ele se agrada de pessoas que têm esse tipo de sentimento. Deus ele não se agrada de pessoas egoístas. Deus ele não se agrada de pessoas que pensam somente em si própria. Mas por outro lado, Deus ele se agrada quando as pessoas elas pensam no próximo, quando as pessoas elas se importam com o próximo, quando as pessoas elas se compadecem da dor alheia, quando as pessoas não são egoístas, mas são generosas. Aleluias! Glórias a Deus. Então, para Deus ele se agradar de nós, precisamos pensar não somente em nós próprios, mas também naqueles que estão em nossas proximidades. Devemos desejar o bem, não somente para nós mesmos, mas também para aqueles que fazem parte de nossas vidas, de nosso convívio social, de nossos vínculos, de nossas amizades. Aleluia! Graças a Deus. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Então Gideão agora ele está questionando o anjo. Por quê? Porque quando o anjo revela para Gideão que o Senhor é com ele, por conta da situação em que Gideão e em que o povo de Israel está passando, está vivendo, na cabeça de Gideão, esta situação, ela não condiz com o que o anjo está falando, com o que o anjo está dizendo para Gideão. Na cabeça de Gideão, o problema, a opressão, a dificuldade que eles estão vivendo não condiz com o que o anjo está falando, não condiz com o que o anjo está revelando para Gideão. E é por isso que Gideão ele questiona o anjo: peraí, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Você sabe que às vezes, né, somos assim como Gideão. Às vezes questionamos o anjo, às vezes questionamos o próprio Deus em nossas orações, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das crises, diante das tribulações, diante das adversidades desse mundo em que vivemos. É ou não é verdade, povo de Deus? Às vezes, como Gideão, também questionamos o próprio Deus. Às vezes, como Gideão, também sentimos-nos desamparados, ou sozinhos, ou esquecidos, ou mesmo abandonados pelo nosso Deus. É por isso que Gideão agora está questionando o anjo: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Às vezes, quando alguém, ao dizer para você que Deus é contigo, você, quem sabe, pode até ter questionado esse alguém, perguntando: peraí, se o Senhor é comigo, por que eu passo por isso? Se o Senhor é comigo, por que o meu filho ainda não saiu das drogas? Se o Senhor é comigo, por que eu ainda estou vivendo esta situação de adversidade? Se o Senhor é comigo, por que ainda a porta não se abriu?
Se o Senhor é comigo, por que que eu ainda não fui curado desta enfermidade? É ou não é verdade? Só que uma coisa interessante é que, por um lado, Gideão ele questiona o anjo, só que pelo outro lado, Gideão ele está esquecendo que ele está malhando trigo no lagar. Por um lado, Gideão questiona o anjo, mas por outro lado ele esquece que ainda tem trigo para malhar no lagar. Então, muitas das vezes, quando estamos tão focados com algum problema, com alguma dificuldade que envolve a nós ou mesmo as nossas famílias, os nossos familiares, acabamos assim como Gideão esquecendo que ainda tem trigo para malhar no nosso lagar. Ou seja, às vezes estamos tão inquietos, tão preocupados, tão aflitos com alguma situação que tem se acometido para conosco, mas acabamos esquecendo que ainda tem carne na nossa panela, acabamos esquecendo que ainda tem pãozinho na nossa mesa, acabamos esquecendo que ainda tem arroz no nosso prato, só que acabamos esquecendo ou não atinamos para isso exatamente porque estamos tão preocupados, inquietos e apreensivos com a situação adversa que nos rodeia. É ou não é verdade, povo de Deus? Então não deixe que os problemas, não deixe que as adversidades, não deixe que as dificuldades venham tentar provar uma coisa para você que na verdade não é. Porque problema não define abandono de Deus. Problema não define abandono de Deus. Crise não define esquecimento de Deus. Adversidade não define rejeição de Deus, não. Essas coisas não definem o abandono de Deus em nossas vidas. Porque se Deus de fato ele tivesse te abandonado, você pode ter certeza que não teria nem trigo e nem lagar na tua vida. Então, às vezes, devemos fazer o seguinte: deixar de reparar demais as situações, os problemas, as dificuldades e passar a atinar com mais atenção e perceber que, mesmo em meio às crises e às dificuldades, Deus sempre foi fiel e nunca deixou de suprir as nossas necessidades, nunca deixou de suprir diante das dificuldades. Então é isso que Deus ele revela ao meu coração. Não deixe que a crise, não deixe que as dificuldades venham tentar te convencer de uma coisa que na verdade não é. Porque Deus ele nunca te abandonou, Deus nunca te rejeitou, Deus nunca te desamparou. Aleluia. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Você vê que Gideão ele está sentindo-se desamparado, por causa da situação adversa em que se encontra o povo de Israel. Uma coisa que é certa é que Deus de fato ele havia entregado Israel na mão dos midianitas, na mão dos inimigos. E por que isso acontecia? A resposta está aqui no capítulo 6, a parte B do versículo 1. Porque o Senhor entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, porque Israel havia feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então, tudo o que está acontecendo é por causa do pecado de Israel. É por causa da desobediência de Israel. É porque Israel havia feito aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então isso daqui é tremendo, é profundo. Por que, irmão Éder? Porque quando eu faço aquilo que é mal aos olhos do Senhor, Ele pode também me entregar na mão dos meus inimigos. Quando eu faço aquilo que é mal aos olhos de Deus, Deus ele pode me entregar na mão dos meus adversários. Mas quando eu procuro fazer aquilo que é reto aos olhos de Deus, então Deus ele pode entregar os adversários nas minhas mãos. Quando eu procuro obedecer a Deus, então ele entrega os inimigos
nas minhas mãos. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Então é isso. Aleluia. Glórias a Deus. Se você fizer aquilo que é mal aos olhos de Deus, Deus ele também poderá te entregar na mão dos seus inimigos. Mas se você fizer aquilo que é bom aos olhos de Deus, já serão seus inimigos quem serão entregues em tuas mãos. Aleluia. E prosseguindo um pouco mais a leitura. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Olha que coisa interessante, né? Porque é aqui no versículo 14 que então Gideão é chamado agora pelo próprio Deus para livrar Israel da mão dos midianitas. Agora o interessante é que quando Gideão está sendo chamado por Deus, Gideão ele não está desocupado. Gideão ele está ocupado malhando trigo no lagar. Gideão está trabalhando. Gideão está nesta atividade. Gideão está nessa ocupação para garantir o pãozinho de cada dia para os seus familiares. Então isso daí é forte, é tremendo e é profundo. Porque quando Deus ele chama alguém para trabalhar em prol do teu reino, quando Deus ele chama alguém para o ministério, Deus ele vai chamar esse alguém uma vez que Deus venha encontrar esse alguém ocupado, fazendo alguma atividade, trabalhando. Porque Deus ele não tem compromisso com quem é desocupado. Deus não tem compromisso com quem é preguiçoso. Mas o compromisso de Deus é com aqueles que estão em alguma ocupação. O compromisso de Deus é com aqueles que estão fazendo alguma atividade. O chamado de Deus é para quem arregaça a manga da camisa e vai trabalhar. Se nós lermos e meditarmos, né? Os homens de Deus que foram chamados para o ministério, todos eles, quando chamados foram, estavam fazendo alguma ocupação. Eliseu, por exemplo, quando foi chamado para o ministério, a palavra fala que ele estava trabalhando. Eliseu estava gradeando a terra com uma junta de boi. Ele estava arando a terra. Quando Pedro foi chamado, né, para o ministério apostólico, ele havia acabado de realizar a maior pesca de sua vida, ou seja, ele estava trabalhando. Então, o trabalho é um dos princípios que Deus deixou, que Deus estabeleceu para que uma pessoa também pudesse ser chamada para a obra, para o ministério. Aleluia. Uma outra coisa forte, tremenda e profunda que Deus revela ao meu coração por intermédio de meditação é que Gideão ele é chamado para libertar Israel da opressão midianita exatamente depois de 7 anos. Durante os 7 anos o povo está sendo oprimido, mas é depois de 7 anos que Gideão é chamado para libertar Israel dessa opressão que já está durando 7 anos. Por que que Deus ele chama Gideão somente depois dos 7 anos para libertar Israel? É porque foi o período, foi o tempo em que Deus havia determinado para que durasse a opressão medianita. Isso daí é forte, é tremendo, é profundo. Por quê? Porque por mais que possa ser essa opressão sobre a tua vida, por mais que possa ser esse problema sobre a tua casa, por mais que possa ser grande esta tribulação sobre a tua vida, sobre a tua família, saiba que Deus já determinou um tempo em que isso vai acabar, em que isso vai passar. Deus já determinou um tempo sobre tua vida para que esta opressão, para que esta adversidade, para que este problema venha a ter um fim. Porque se teve um começo, é certo também que terá um fim sobre a tua vida.
mesmo que aparentemente possa parecer que não tenha, mas vai ter um fim. Essa opressão, essa dificuldade, essa crise, esse deserto, essa solidão, essa tribulação, esse problema, mesmo que aparentemente possa parecer que não tem fim, mas com certeza vai ter um fim. E Deus ele já determinou um tempo para colocar fim nessa opressão que quem sabe tem te oprimido há anos, nesse problema que quem sabe tem feito você chorar há algum tempo. No tempo de Deus, Deus ele vem trazendo fim para essa adversidade que começou em tua vida. Basta apenas crer, obedecer e esperar o tempo de Deus. Aleluia. E vamos dar uma resumida agora, né? Ainda no livro de Juízes, mas no capítulo 7, no versículo 1. Olha só que título inspirador dessa mensagem. Gideão com 300 homens vence os midianitas. É claro que Gideão ele não tem mérito algum nesse título. Sabe por quê? Porque primeiro que os midianitas, eles são mais de 100 mil homens, soldados, guerreiros, preparados, capacitados para a luta, para a peleja, para a batalha. São homens experimentados para a guerra. E Gideão com 300 homens não teriam, humanamente falando, chance alguma diante de mais de 100 mil guerreiros, soldados, medianitas. Então isso daqui é forte, é tremendo, é profundo. Porque quando Deus ele é contigo, você mesmo estando em desvantagem, você vence. Porque Deus era com Gideão e Gideão venceu. Com 300 homens, Gideão venceu os midianitas. Então quando Deus ele é contigo, você vence. Você não é vencido, mas você vence. Quando Deus ele é contigo, você vence os midianitas. Você vence o câncer. Você vence a AIDS. Você vence o diabo, você vence os demônios, você vence o próprio coronavírus, você vence o mundo quando Deus ele é contigo. Você não vence, você não é derrotado, você não é perdido, mas você vence, você supera, você conquista, você triunfa. Aleluia! Glória a Deus. Mesmo que você esteja em desvantagem, você vence. Mesmo que, humanamente falando, seus inimigos possam ser muito mais fortes do que você, mesmo assim você vence, porque muito mais forte do que os seus inimigos é o Deus que você serve. Aleluia! Graças a Deus. Aqui o versículo 1 do capítulo 7 vai dizer que Gideão agora ele está reunindo 32 mil homens junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficavam para o norte do vale, defronte o outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Aleluia! Glórias a Deus. E uma coisa forte, tremenda e profunda nós podemos aprender é que se nós não aceitamos que alguém venha tomar a autoria de feitos realizados por nós, o que dirá Deus, não é verdade? Se você não aceita que alguém venha tomar a autoria de feitos, como se ele tivesse feito, como se ele tivesse realizado, sendo que quem fez e realizou foi você, na certa Deus também jamais aceitaria ou jamais aceita, não é verdade? Então Deus ele jamais iria aceitar
que Israel viesse tomar a autoria do feito, do livramento, que quem iria fazer, que quem iria livrar seria Deus. Por isso que Deus está dizendo agora para o Gideão: Gideão, tem gente demais nessa multidão. Se eu entregar a vitória, se eu livrar Israel, Israel provavelmente poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então aprenda uma coisa nessa noite, que se tem uma coisa que Deus nunca vai aceitar, é que alguém venha tocar na glória dele. Deus nunca vai aceitar que alguém venha tocar na glória dele, que é única e que é exclusiva a ele. Então isso daí é uma receita, né? Para nós sermos vitoriosos, crescermos, né? Nessa vida. Entender que a glória não é nossa, mas a glória é de Deus. Entender que nós só vamos chegar até determinados lugares por conta da participação de Deus em nossas vidas. É por isso que Deus está dizendo para Gideão: Gideão, tem gente demais. Se eu entregar a vitória, eles vão se gloriar contra mim. Eles vão tocar na minha glória, Gideão. E Deus está dizendo para alguém aqui, através dessa gravação, que Ele jamais aceita que alguém venha tocar na glória dele. Aleluia! Glórias a Deus, porque a glória é única e exclusivamente dele. Porque não são os nossos recursos quem nos dá a vitória, e sim os recursos de Deus para conosco. Não é o nosso braço quem nos dá a vitória, mas é o braço de Deus para conosco. Não é a nossa força quem nos dá a vitória, mas é a força de Deus sobre as nossas vidas. Não é a mão, não é a nossa mão quem nos dá a vitória, mas é a mão de Deus sobre cada um de nós. É por isso que Deus estava dizendo: se eu entregar a vitória, o povo poderá se gloriar contra mim, dizendo que foi a mão do povo. Só que a verdade é que a nossa mão ela não pode nos dar vitória. A nossa mão ela não pode nos livrar. A nossa mão ela não pode nos abençoar. Mas quem nos livra, quem nos dá a vitória e quem nos abençoa é exclusivamente a mão de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que devemos reconhecer, entender e ter a humildade que todo livramento, todo milagre, toda porta aberta, toda a bênção vem unicamente e exclusivamente por conta da participação de Deus em nossas vidas. Mesmo que Deus ele venha usar alguém para nos beneficiar, para nos abençoar, para abrir a porta, mesmo assim, devemos reconhecer que mesmo usando, a glória é de Deus. A glória pertence a Deus. Então, para de glorificar o homem, aquilo que Deus tem feito na tua vida. Para de atribuir ao homem aquilo que quem tem realizado é Deus em tua vida. Ou pare de atribuir as suas forças, aos seus recursos, ao seu saber humano, aquilo que quem tem feito na tua vida é Deus, aquilo que quem tem operado na tua vida é Deus. Para de atribuir aos homens ou a você próprio aquilo que o próprio Deus é quem tem realizado na tua vida, porque tudo vem de Deus, tua família vem de Deus, tua saúde vem de Deus, teu casamento vem de Deus, o seu trabalho vem de Deus, teu fôlego de vida vem de Deus. Tudo nessa vida vem de Deus. Aleluia. E era isso que Deus queria passar para Gideão. E no versículo 3, apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Fazei-o descer as águas, e ali os provarei. Então, primeiro que
Deus ele está falando para Gideão. Gideão fala para aquele que é tímido, aquele que é medroso, se retirar da região montanhosa de Gileade. Por quê? Porque Deus ele não se agrada de quem é tímido. Deus não se agrada de quem é medroso. É por isso que Gideão ele foi chamado de homem valente. Porque Gideão não era tímido. Gideão não era covarde. Gideão não era medroso. Mas Gideão era valente. Aleluia. E mais na frente, Deus ele prossegue dizendo a Gideão: ainda há povo demais, fazei-o descer as águas e ali os provarei. Ou seja, esse restante que havia ficado, né? Esses 10.000 que haviam ficado, agora eles seriam provados por Deus. Deus iria colocar esses 10.000 homens à prova. Você pode não perceber, mas constantemente Deus também tem nos colocado à prova. Constantemente Deus ele tem nos provado. Assim como esses 10.000 homens seriam provados por Deus. Deus ele nos prova. Ele nos prova diante das nossas necessidades. Ele prova a nossa fé. Ele prova a nossa obediência. Ele prova a nossa fidelidade. Ele prova a nossa esperança. Ele prova a nossa confiança. Então Deus ele nos prova diariamente, de várias formas, através das circunstâncias. Porque muito mais do que falar para Deus é provar para Deus aquilo que eu falo. Às vezes eu falo para Deus que eu sou fiel. Aí Deus cria uma situação onde eu vou ter a oportunidade de agir com infidelidade. Mas se eu prosseguir em ser fiel, eu estarei cedo aprovado por Deus. Deus ele prova nós dessa forma, desse jeito. Às vezes eu falo para Deus, né, que eu sou obediente. Aí Deus cria uma situação onde eu vou ter a oportunidade de ser desobediente. Mas uma vez que eu procuro ser obediente, então eu estarei sendo também aprovado por Deus. Porque muito mais do que palavras, Deus ele espera que venhamos provar com a nossa ação, com o nosso proceder, com a nossa atitude, com o nosso comportamento, aquilo que nós temos falado. Então é assim que funcionam as coisas. É assim que Deus ele nos prova. Aleluia! Glórias a Deus. Então o povo está sendo provado, né? Nesse caso, o povo está sendo provado diante da sua necessidade. Então Deus ele nos prova de várias formas, de vários meios. E o nosso Deus é um Deus que nos prova e ele também nos aprova. Uma vez que nós correspondemos, né, às suas expectativas, é certo de que seremos aprovados pelo nosso Deus. E aqui no versículo 6, foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Então isso daqui é forte, é tremendo e é muito profundo. Porque, veja só uma coisa, de 32.000 homens, somente 300 foram escolhidos pelo próprio Deus. Somente 300 foram aprovados. Somente 300 foram escolhidos para fazer aquilo que Deus queria fazer em Israel.
E uma coisa tremenda, forte e profunda é que somente esses 300 homens fizeram a diferença que mais de 30 mil homens não fizeram. Somente 300 homens, juntamente com Gideão, fizeram a diferença que os demais homens não fizeram, que mais de 30 mil homens não fizeram. Então isso daí significa dizer uma coisa, né? Que às vezes uma igreja, né, com poucos membros, ela faz muito mais a diferença do que uma igreja com muitos membros. Às vezes uma igreja pequena faz muito mais a diferença do que uma igreja grande. Às vezes um grupo de varões pequeno faz muito mais a diferença do que um grupo de varões grande. Por que isso acontece, irmão Éder? Isso acontece porque para se fazer a diferença não é através da quantia, não é através da quantidade, não é através de números, não, mas exatamente através da qualidade. É através da qualidade que se faz a diferença, meu querido, e não através da quantidade. Então não é a quantidade de evangelistas em uma igreja que se faz a diferença, mas é a qualidade daqueles evangelistas. Não é a quantidade de fiéis dentro de uma igreja que se faz a diferença, mas é a qualidade daqueles fiéis que se faz a diferença. Não é a quantidade de jovens de uma igreja que se faz a diferença, mas é a qualidade daqueles jovens que se faz a diferença. Não é a quantidade de irmãs de uma igreja que se faz a diferença, mas é a qualidade daquelas irmãs na igreja que se faz a diferença. Eu volto a repetir, não é quantidade para se fazer a diferença, não, mas é qualidade. Aleluia! Graças a Deus. Às vezes uma só pessoa, faz a diferença que 100 pessoas não fazeriam, porque naquela pessoa existem qualidades que já não existem naquelas 100 pessoas. Então, para você fazer a diferença, é somente através da qualidade. Aleluia! Glórias a Deus. Então 300 homens fizeram a diferença que mais de 30 mil homens não fizeram. E quem está olhando do lado de fora, né? Poderia dizer que Gideão já havia vencido a guerra. Quem está olhando do lado de fora poderia dizer que Israel já havia vencido a batalha contra os midianitas. Só que se esses 32 mil homens fossem para a batalha, eles poderiam exatamente levar Israel à perca, à derrota, e a se encontrar em uma situação ainda pior do que eles já estavam vivendo. Então isso daí é forte, é tremendo, é profundo. Por que, irmão Éder? Porque quantidade não garante vitória. Quantidade não garante sucesso. Quantidade não garante o resultado esperado, satisfatório. Quantidade não garante crescimento. Mas o que garante o crescimento? O que garante o resultado esperado? O que garante o sucesso? É tão somente a qualidade, não a quantidade. Os homens muitas das vezes se impressionam com a quantidade, se enganam com a quantidade, se iludem com a quantia, com os números. Mas o que Deus quer na verdade é qualidade. Então não se engane, não se iluda com quantidade, com números, porque para fazer a diferença é através da qualidade e não da quantidade. Aleluia! Glórias a Deus.
Gideão, com os 300 homens, venceram mais de 100.000 inimigos, soldados preparados, capacitados, que eram os midianitas. Então é isso que eu queria trazer até o teu coraçãozinho nessa noite. Que você possa ser assim como esses 300 homens. Que você não venha ser covarde, que você não venha ser tímido, que você não venha ser medroso, e que você possa ser aprovado diante das provações que Deus coloca sobre a tua vida. Porque assim você conseguirá também fazer a diferença. Fazer a diferença no teu bairro, fazer a diferença no teu ministério, fazer a diferença na tua cidade, fazer a diferença na tua igreja, na tua congregação. Então é isso, povo de Deus. Se Deus falou contigo, se você gostou dessa humilde ministração, peço para que você possa estar compartilhando no teu Facebook, na linha do tempo do teu Facebook, para que assim como Deus falou contigo, Deus também possa falar com aqueles que ainda hão de assistirem essa pregação. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu ministério. Independente da crise, da adversidade, saiba que Deus é contigo. Amém? E que Deus te abençoe.